almoço, você está almoçando, não deixa de escutar. Escuta com atenção. Isso que eu vou te pedir, mulher. Não divide os teus ouvidos. Marília, tranquilo, você estar só ouvindo, não tem problema, tá? Mas não deixe de ouvir. Esteja com os ouvidos atentos aqui, porque às vezes, o que acontece? Ai, seja você que tem filho, ai, teu filho chama, ai, a comida tá ali quase queimando. Esteja focado. Evita de fazer muitas coisas, sabe? Porque isso realmente distrai a gente. E eu vou começar lendo aqui, assim, uma frase para vocês compreenderem ainda mais sobre dons. E aí, após, eu cito alguns dons aqui, assim, para vocês. Excelente tarde, Débora. Seja bem-vinda. Se tem mais alguma mulher nova, vocês podem pôr aqui no chat, tá? Olha só essa frase, mulheres. Essa frase realmente mexe muito, muito comigo. Eu acredito que vai mexer com vocês também. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retinha. Ou seja, vou dar um exemplo. Aqui tem um copo de água, né? Finge que este copo aqui é você. Aí, ó, dá um som. Se tu bater contra um prato, um copo, um sino, vai dar um som. Então, você é como se fosse esse copo. Então, se ressoa, vai dar um som. E ok, você produz diferentes sons, diferentes tipos de comunicação, posicionamento na tua realidade. Mas se for somente um som, sem amor, não vai servir. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os ministérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê os pobres tudo que eu possuo. Gente, olha que forte isso, prestem atenção. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso valerá. E é impossível a gente iniciar falando de dom sem falar do amor. Porque o amor, ele é um fruto do Espírito. E quando a gente busca o amor, a gente busca ser mulheres amorosas. E eu digo por mim, quem me conhece, quem conhece a Letícia de antes, o problema não é, por exemplo, você sentir raiva. Todos nós sentimos. Se você é mulher, fala assim, eu não sinto raiva. Mentira, você sente sim, não tem como não sentir. O problema é quando a gente ira e a gente faz algo ruim com essa ira. A gente pega a nossa raiva, a gente desconta em pessoas, a gente quebra coisas. Isso é ruim, porque você vai estar destruindo algo. Isso não é o amor. Então, pode anotar aí assim para você. Se tu não tá com caderno, anota no celular, anota na testa, anota onde der. Fechou? Anota a palavra amor. Eu até vou mostrar aqui, ó. Esse balão, eu estava me incomodando, mulheres, porque tá pontinha aqui aparecendo, eu pensando assim, olha isso aqui no vídeo. Meu Deus, o que eu faço com esse balão? Vou tirar fora. Aí eu pensei assim, não. Porque quando a gente introduz para falar sobre dons, aqui, ó. Aí vem o balão que lembra que é sobre amor. Se você não busca o fruto do amor, você não consegue utilizar os teus dons. Então, anota essa palavra para você. Amor. Anota para você olhar durante a semana, mulher. Por que eu tô pedindo para você anotar? Porque a gente esquece o nosso dia a dia de realmente olhar para essa palavra. E não é sobre um sentimento, não é sobre uma emoção. O amor, ele é uma decisão. É uma decisão você amar o próximo como ti mesmo. É uma decisão eu amar a Pamela. É uma decisão eu amar a Patrícia. É uma decisão eu amar a Cris e todas vocês que estão aqui. Mas eu só consigo isso quando eu amo a mim mesma. Se eu não amo a mim mesma, se eu não tenho um... E o amor, o que que ele é? Além de ser uma decisão, quando a gente olha para nós mesmos. Se eu não tenho autocuidado, se eu só cuido da minha casa, que já é muita coisa, né? Não é só, não. Se eu cuido da minha casa, se eu sou uma esposa idônea, se eu ensino os meus filhos, mas eu me deixo de lado, eu cuido de todos, eu sirvo a todos, mas eu não olho para mim, eu não tenho um autocuidado. E o autocuidado não é você, eu vou passar aqui um gloss, eu vou fazer o meu cabelo e tá tudo certo. Não, você se olha realmente com amor, como você enxerga? O que você enxerga quando você olha para o espelho? Você enxerga uma mulher
que realmente ela se ama, ou quando você olha para o espelho, você enxerga mais defeitos do que amor? Porque não é essa a ideia. Quando a gente ama nós mesmas, a gente consegue entregar para o outro aquilo que a gente tem. A gente não consegue entregar para o outro aquilo que a gente não se dá. Não sei se você conhece essa mulher, mas existem mulheres que cuidam de todos, todos ao seu redor, mas elas não cuidam de si mesmas. E literalmente essas mulheres, elas não estão cuidando verdadeiramente dos outros, porque elas não se cuidam. E os dons, eles são consequências. Consequências de você buscar o amor, o fruto do amor. Quando você ama a Deus, quando você ama as pessoas, aí sim os teus dons espirituais, eles vão serem despertos, de fato. Então, primeiro, se tu está anotando aí assim, anota sobre isso. Primeiro, o que você deve buscar? Você deve buscar, primeiramente, o amor, antes dos dons. Porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, e aqui eu não estou falando sobre religião, veja bem, você não vai me ver aqui, eu, Letícia, falando sobre religião, você não vai ver a Cris falando sobre religião, você não vai ver a Jennifer, a Carolyn, outras mulheres falando sobre religião. E para vocês terem ideia, a maior parte hoje das religiões tem menos de 300 anos. E tem gente que só fixa nisso. Gente, Jesus não falou siga a religião tal. Apesar de ele ser judeu, ele não falou siga o judaísmo. E você não vai ver nunca ninguém falando sobre ser de uma religião aqui. Não é essa a ideia. E sim transparecer o amor dele. Quando a gente olha para dons, eu não sei se vocês anotaram e assim, podem colocar aqui no chat os dons que vocês identificam em vocês, porque vai ser bem importante vocês olharem e realmente, durante este tempo de mesa, vocês anotarem palavras-chave. Poxa, eu não tinha identificado isso em mim, mas agora estou identificando. Por exemplo, um dos dons é liderança. Ai, Letícia, mas eu não sou uma mulher que se considera líder. Você é uma mulher que eu vejo como líder, mas eu não me vejo. Aí vamos olhar, porque existe pessoas, eu creio que existe pessoas que nascem com uma liderança mais nata, principalmente de olhar os pais lidando com a vida dessa forma, interagindo dessa forma. Com a nossa formação, dos 0 aos 7 anos, onde nossas crenças são formadas. E existe, sim, a gente buscar os dons. Talvez você não veja você, mulher, como uma mulher influente, uma mulher líder hoje. Mas você pode buscar isso, sim. Através da busca fervorosa. Não é uma busca, ai, eu acho que eu vou gravar um vídeo aqui, mas, ai, eu tô com vergonha, e agora? Grava mesmo assim, mesmo que tu não queira. Eu lembro, mulheres, para vocês terem ideia, quando eu participei de uma primeira live. Eu lembro que naquela época eu trabalhava, eu tinha uma loja de artigos esotéricos com a minha irmã. E a gente tinha cristais que a gente comercializava. E hoje, eu não estou falando com um julgamento aqui. O problema não é uma pedra. O problema é dizer que esta pedra X ou esta pedra Y, essa que vai me trazer amor, essa que vai me trazer prosperidade. Sendo que Deus não quer que a gente idolatre outros deuses, itens, porque não são os itens que vão trazer isso para nós. E eu lembro que naquela época, a minha fé era aquilo. Então, durante a live, eu lembro que eu peguei uma pedra assim na mão e fiquei desse jeito aqui, ó. Parece que eu fiquei suando frio assim, meu Deus. E eu lembro que nessa live era uma live de QGRs, né? De grupos, onde a gente participava. E eu lembro assim que eu tava, o que eu falo? Eu tava muito mental. Meu Deus, o que eu falo? Nossa, isso, aquilo. E eu tinha uma validação, uma necessidade de validação muito grande. E eu quero que você, não é sobre a Letícia aqui, eu quero que você olhe para dentro de você, mulher. Eu quero que a Janeiro olhe para dentro dela. Eu quero que a Marinês olhe para dentro dela. Que a Isabel olhe para dentro dela. Que a Patrícia olhe para dentro dela. Porque quando a gente olha para dentro de nós, a gente percebe que, sim, todas nós
temos a validação dentro de nós, sendo no nível pequeno ou no nível grande. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem a oportunidade de nos desenvolvermos. Porque a partir do momento que a gente quer buscar, meu Deus, quais são os meus dons hoje? Mas a gente tem a validação, a gente está se colocando em primeiro lugar. E a gente não está colocando Deus em primeiro lugar, a gente não está colocando pessoas com uma visão de amor. E quando a gente tem essa visão de amor para outras pessoas, a gente consegue sim servir e a gente consegue aprofundar nos dons. E existem diversos dons. Eu não vou citar todos para vocês. Não é essa a ideia. O que eu senti muito forte? De não listar. Tipo, ai, dom tal, dom tal, dom tal. Anota aí, mulher. Não. Por quê? Não faz sentido a gente decorar os dons. Faz sentido você, mulher, hoje olhar para sua vida com amor. Quais dons o Pai já proporcionou para ti? E quais dons você deve buscar? Porque talvez hoje você tenha palavras na sua vida. E palavras, profecias que você recebeu não é para você colecionar. E sim você pegar essas profecias e você utilizá-las no teu dia a dia. Eu lembro, de verdade, que eu recebi já, desde o início da minha conversão, várias palavras sobre Esther. Esther, ela foi uma mulher influente. Ela foi uma mulher que foi líder, mas eu, por muito tempo, eu não me via daquela forma. E quando eu iniciei ser mais líder, buscar ser mais influente, eu lembro que eu fazia mais na força do meu braço, porque eu não me via ainda como uma mulher. Para mim era assim, 8 ou 80. Ou você é posicionada, e na minha visão, posicionamento, comunicação, não, mas eu tenho que comunicar com assertividade. E aí eu olhava, o posicionamento assertivo é algo masculino? Não, não é? Pera lá. Esther, ela foi uma mulher posicionada, que ela se posicionou no tempo certo, para um tempo como este. Ela não foi masculina, ela só foi sábia de se posicionar no momento correto. Antes veio o secreto, antes veio as raízes. E olha só, de novo a gente volta para o tema raízes. Árvore, raízes. Quando a gente olha para as raízes, a gente vê um tempo de secretos. Talvez hoje você, mulher, você queira pegar os seus dons e já fazer isso aqui, ó. Abre semente. Sabe aquela flor que tá, aquele brotinho de flor? Aí você fala assim, ó, abre, vai, dons, frutifica, vai. E não vai. Por quê? Porque não tá no tempo certo. Isso que eu quero trazer para vocês, mulheres. Não somente da gente olhar para os nossos dons, mas a gente não querer ser uma flor e fazer isso aqui, ó. Vai, frutifica, abre, expande. Tem um tempo de expansão. Mas se a gente não está nas raízes aprofundadas, aprofunda a raiz, aprofunda no secreto, aprofunda. Se a gente não tem tempo de intimidade, de secreto, a árvore vai tombar. O broto, ele vai se romper e ele não vai formar uma flor. Vamos lá, outro dom, exortação. Tem sobre exortação, sobre o dom de misericórdia, de contribuição. E o de contribuição, ele é muito bonito. Porque quando a gente olha para o servir para a contribuição, pouquíssimas pessoas querem fazer. A gente quer ser servido, mas agora a gente está disposto realmente a servir? Você é mulher dentro da sua casa. Você está disposta a servir com amor? Isso envolve o quê? Você fazer aquilo que você não quer muitas vezes. Ah, mas eu não estou tendo tempo para isso aqui. Eu acho que minha prioridade agora é outra, neste momento. Será? O que você quer e o que Deus quer são duas coisas diferentes. Eu já ouvi muitas vezes assim, o que eu quero, Deus quer. Então eu vou fazer o que eu quiser. Será? Será? Será mesmo? Eu vou lendo aqui assim o chat, peraí. Vocês escreveram algumas coisas aqui também. Às vezes nós tentamos encaixar o que nós compreendemos como dom em caixinhas, como se fôssemos limitados a um dom, uma função. Verdade, Isabel. Muitas das vezes a gente busca fazer isso. E por quê? Porque nós, hoje, infelizmente, ainda temos muito enraizado dentro de nós que
É um rótulo X. De novo, a gente volta para o tema identidade. Por exemplo, hoje eu vejo um chamado muito forte na minha vida sobre sexualidade. O que é um chamado? Eu vi que teve várias votações ali assim na enquete sobre chamado também. Os dons é como se fosse, vou dar um exemplo, porque quando a gente desenha, a gente compreende melhor. Ó, dons. Dons de servir, dons de contribuição, dom de profecia, evangelizar, nananã, pastoral, profeta. Aí vai somatizando, dons, dons, dons. O que está na sua mão são seus dons. Aqui estão os dons. Agora, o teu chamado é onde Deus posiciona você. É sobre o quê? O que é o teu chamado? Porque os diferentes dons você vai utilizar para o chamado. E o chamado, já adianto, dando um spoilerzão. Teu chamado, ele é sobre servir. Quando as pessoas falam assim, ai, o meu chamado é para servir pessoas. Jura, mulher? Jura? Não sabia? O teu chamado, os teus dons não é para ti. A gente não tem os nossos dons para gente, e sim para servir outras pessoas com amor. E por muito tempo eu não tinha essa percepção. Por muito tempo, embora eu não pareça, eu era uma mulher muito dura, muito rígida. E hoje eu escuto das pessoas assim: nossa, mas você não parece uma mulher dura, braba. Nada disso. Mas eu era essa mulher. Eu era uma mulher com muitas feridas, muitos traumas emocionais, muitos bloqueios. E por conta disso, eu não me permitia ser amada. E por consequência, quando a mão está fechada para o receber, ela também está fechada para o dar. Quando você acha assim, eu estou dando para o outro muito amor, só que eu não me permito receber amor. Como assim? Porque quando uma mão está aberta, a outra está aberta. Se ela está meio aberta, a outra também está meio aberta. A mesma coisa é com o financeiro, com o dinheiro. Ah, eu oferto muito. Então, você permite que ofertas cheguem até a sua vida. Ah, eu retenho. Eu retenho meu dinheiro, eu tenho medo que vai faltar. Meu Deus. Deus me livre. Como é que meus dons vão ser utilizados? Como é que meu chamado ele vai vir para fora se eu retenho? Eu retenho o dinheiro, eu retenho a palavra que Deus me deu. Aí eu vou no mercado, eu tenho um dom. Tenho um dom de influência. Mas eu tô lá no mercado. Aí Deus fala assim: vai, compra esse chocolate, libera uma palavra para essa moça que está no caixa, para esse rapaz que está no caixa. Aí você pensa assim, misericórdia, eu acho que é coisa da minha cabeça, não vou fazer não. Aí Deus está lá, paz, mulher. Você fala, eis-me aqui, aí em uma primeira oportunidade. Você fala assim, eis-me aqui, Senhor, me envia. Aí na primeira oportunidade, você faz o quê? Não, não. Tem tempo? Não. Eu posso vir nesse mercado outro dia e entregar para essa pessoa. Aí você vai lá outro dia, o que acontece? A pessoa não tá lá. Por quê? Porque você perdeu timing. Sabedoria para se posicionar, crie raízes. Rosivânia Santos. É verdade. Quando a gente tem sabedoria para se posicionar, quando a gente cria raiz, a gente permite que realmente os nossos dons, eles frutifiquem. E primeiro, volte para o amor. Se você não busca o amor, ó, pode buscar os teus dons, pode fazer uma lista enorme, você pode fazer assim, ó. Dom tal, dom tal, dom tal. Pega uma folha em branco, cita assim, ó. Dom de servir, dom de liderança, dom de contribuição. Várias coisas que estavam lá na enquete. Contribuição, serviço, liderança. Tudo isso entra dentro dos dons, ok? Se você fizer uma lista inteira de vários dons, se hoje, exemplo, a Marinês fizer uma lista inteira de vários dons, vários dons, vários dons, que ela está identificando hoje no dia a dia. Só que se ela não buscar o amor, aí o que a gente pode fazer? E eu me incluo nessa, e todas vocês mulheres, a Pamela pode fazer isso, a Patrícia pode fazer isso, a Maria pode fazer isso, pode tirar essa folha, rasga fora e joga fora. Porque se você não amar as pessoas, se você não amar a Deus,
os nossos dons, eles vão, ó. Aí é como se você te fazer isso aqui, ó. Tem uma semente aqui. Não. Ué, cadê sementes? Você comeu? Não era para comer. Era para você plantar uma terra fértil para frutificar. E quem são as pessoas, né, essa terra fértil? São pessoas que elas estão abertas para receber a mensagem. Talvez hoje você foque em pessoas que não estão prontas para receber o amor de Deus. E tá tudo bem, ame essas pessoas igual. Mas saiba que é escolha, que é decisão delas. Você não pode empurrar. Você não... Quando a gente olha, seja para o nosso cônjuge, seja para os nossos filhos, seja para os nossos pais, irmãos, amigos, e a gente fala assim, essa pessoa, nossa senhora, não suporto mais desse jeito, tem que mudar. Nossa, meu Deus do céu, como é que essa pessoa não enxerga? Como assim ela não enxerga? Por quê? É como se estivesse com uma venda. Tá lá a pessoa. A pessoa tá cega. Imagina uma pessoa cega andando na rua. Essa pessoa ela tá cega, beleza. Não tô enxergando, não tô enxergando. Aí trupica na calçada, cai, pessoa cega. Aí você fala assim: "Ah, meu Deus, será que essa pessoa não viu a calçada?" Só que a gente desse jeito, não é sobre o outro. Quando a gente aponta um dedo para o outro, tem três apontados para nós. É sobre nós. Quando a gente fala o outro tem que mudar, engraçado, né? Engraçado que você fala que o outro tem que mudar, só que você esquece que você precisa mudar. Tudo aquilo que a gente enxerga no outro, ai, mas o outro não se posiciona. Mas, meu Deus do céu, nossa, a passividade dessa pessoa, nossa, dá vontade de chutar. É, você tá falando para você mesma? E talvez seja duro ouvir isso, mas é a realidade. E eu me incluo nessa. Porque em muitos momentos, eu, Letícia, eu olho para os outros e eu penso, por que essa pessoa não faz diferente? Aí eu olho assim, eu penso, o que eu estou fazendo de igual que não está mudando? Porque quando a gente tem as mesmas ações, espera ter mudanças, Einstein já falava sobre isso. Fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes é tolice? Não é sabedoria. Vamos ler mais o chat aqui. Podemos acessar e usar os dons conforme o ambiente. Porém, tem um dom natural que vem da nossa essência. Verdade, Cris? Exatamente, o nosso dom não é para nós. Muito bom. Exatamente, Cris. Tem dons que vão vir com a nossa essência. E a nossa essência em Deus. Não é quem você pensa que você é quem você é, de fato, a sua real identidade, né? De forma espiritual. E vai ter dons que você vai buscar, que você tem, sim, dentro de você, mas você vai aprofundar conforme você for caminhando. Por exemplo, vou usar meu exemplo de novo. O dom de influência, de liderança, de contribuição, de profetizar. E, acima de tudo, a gente deve buscar o dom de profetizar. Saibam disso. Se a gente busca, por exemplo, orar em línguas, ok, é um dos dons também. Mas, se a gente não tem o dom de interpretação de línguas, só que a gente tem o dom de orar em línguas, é menos importante que o dom de profetizar. E todos os dons, mulheres, eles são para a edificação da igreja. Tá, e o que é igreja? Igreja, não estou falando sobre religião, não estou falando que é um templo, até porque hoje existem muitas pessoas alienadas. E, gente, de verdade, eu não estou aqui para julgar e nem nada. Tem muitas pessoas que são dependentes, então a igreja, ela não é ruim. A igreja que eu tô falando, um templo. E fé em tijolos não funciona. Muitas pessoas têm a fé em tijolos. E o tempo, quatro paredes e pronto, acabou. Essa é a igreja. Só que a igreja, elas é nós. Antes de Cristo, a igreja eles consideravam um templo. Então, quem atentasse contra esse templo morria morte de cruz. Jesus fez o quê? Atentou contra o templo. Eu vou destruir esse templo e reconstruir em 3 dias. Meu Deus, vai derrubar?
vai derrubar o templo, vai derrubar as quatro paredes. Não, ele estava falando dele mesmo. E hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. Já parou para pensar sobre isso? Talvez você pense hoje, nossa, como seria legal caminhar com Jesus. Como seria legal. Só que ele corre nas tuas veias a partir do momento que você aceita ele como teu Senhor, como teu Salvador. Você entrega a sua vida, quando você realmente renasce, você é uma nova pessoa. Então você não precisa ter medo de morrer, não. Porque você já morreu, não precisa ter, não. Qual a diferença, Rosivânia? Qual a diferença de dom espiritual para dom material, profissional? O dom espiritual, ele vai ser utilizado para servir. Não que o seu profissional você não vá servir outras pessoas, mas ele está muito mais ligado à matéria do que ao amor. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa que sei vender muito bem, ok? E por muito tempo eu pensava assim, nossa, por que eu sempre caio em vendas? Eu não entendia, eu falava, Deus, eu vou para time comercial, aí eu comercializo isso, comercializo aquilo, eu abro uma empresa de confeitaria, eu abro uma empresa de mentoria, e eu pensava assim, gente, eu sempre estou trabalhando com vendas. Por quê? Porque é um dom vender. Mas antes da venda vem o servir. Você só vai conseguir vender algo se você servir. Quando tem um problema, existe um produto, um serviço que vai solucionar este problema. Certo? Mas, se eu não servir com amor, consequentemente eu vou vender menos. Então, quanto mais eu servir, quanto mais eu entregar, mais consequentemente eu vou vender. Não sei se deu para esclarecer a pergunta. Inclusive, se quiser abrir o áudio também e falar, o áudio está aqui no chat. Hoje eu tenho essa compreensão, essa visão. Dando um exemplo bem claro, né? Mas existe outros. Então, o dom espiritual ele vai refletir sim no teu material. Só que não é na força do braço. Eu já fui uma mulher, venda, 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 prospectar, vender, nananã. Aí eu pensei assim, se tem alguém correndo atrás de algo, tem alguém fugindo, então pera lá. Aí eu pensei assim, por que eu não tô vendendo mais? Porque eu esquecia de transbordar, porque eu esquecia de lidar com amor com as pessoas, para com as pessoas. Aí, consequentemente, eu vendia menos. Porque eu estava olhando para mim, dinheiro. E dinheiro não é ruim. Só que eu pensava assim, dinheiro, vender, eu preciso de dinheiro. Só que o precisar de dinheiro é uma mente escassa. É uma mente escassa. Porque se você pensa assim, tá, no reino não há falta. O pai quer que a gente tenha o melhor dessa terra. Então, por que eu estou precisando de dinheiro? Uai, tem uma coisa errada? Então, mulheres, a gente já está encaminhando assim para o final. Não quero me estender tanto, mas eu gostaria que você anotasse uma pergunta aí assim para você. Quais dons Deus colocou em mim? Aí você vai se questionar. Se questiona hoje, se questiona durante a semana, para você ter essas respostas de fato. Quando a gente não se questiona, a gente deixa assim, talvez hoje, realmente, mulher, você esteja me escutando. Talvez hoje a Ana esteja me escutando, a Kátia esteja me escutando, a Marília esteja me escutando. Talvez você, mulher, esteja hoje me escutando e pensando, depois eu faço. E eu vou te falar com muito amor. Depois você não vai fazer, se você não fizer agora. Então, anota. Pega qualquer folha de papel, pode ser um rascunho, um papelzinho desse tamanho, um post-it, no teu celular, e se questiona quais dons Deus colocou em mim. Aí você vai responder hoje, durante o dia, durante a semana, para ter essa compreensão de quais dons são naturais meus, quais dons eu percebo desde criança, né? Eu agindo dessa forma, porque às vezes a gente esquece. Eu digo por mim, por muito tempo eu vivi num ambiente que era mais, entre aspas, tiro, porrada e bomba, como a gente diz, né, com os nossos irmãos.
E aí, quando a gente tá num ambiente de guerra, tem como a gente plantar uma florzinha? Tem como a gente ser uma mulher delicada, feminina, submissa? Não tem como. E aí, por eu me identificar tanto e ser, ou melhor, estar tão dominante, eu não consegui me enxergar de outra forma. E aí eu pensava assim, poxa, vamos olhar para isso aqui. E aí um dia me questionaram, tá, mas sempre você se enxergou como uma mulher dominante ou na tua infância era de forma diferente? Aí eu falei assim, era diferente. Se alguém me batesse, eu não tava nem aí. Tipo, vai brigar com o outro, não, o problema é teu. E aí eu pensei assim, poxa, o que que mudou para ser uma pessoa que se me toca hoje uma pedra, que era o que eu pensava na época, anos atrás, e eu preciso policiar, orar e vigiar, porque eu não sou perfeita, para não voltar para este lugar. Se me atiram uma pedrinha desse tamanho, eu vou te tacar um tijolo desse tamanho. Por quê? Porque eu não tinha compreensão do que é amar. Tinha muito desamor, muita amargura, muita raiva dentro de mim. E aí, consequentemente, uma coisinha pequenininha era um explodir, assim, tá. Então, é isso, mulheres. Se vocês quiserem abrir e falar, e assim, sintam-se à vontade. Mas não iremos estender muito. Só deixa eu ver uma pergunta aqui no chat. Pamela, pode falar mais sobre esse dom natural que vem da nossa essência? Então, como é que eu vou te explicar? Deixa eu pensar. O dom natural, ele é nato. Então, você vai perceber muito já desde a tua infância. Por exemplo, eu era uma pessoa muito pacificadora. Então, por exemplo, em momentos de briga dos meus pais, minha irmã, ela queria ir lá e quebrar as coisas. Tipo, não, eu vou lá e me enfiar no meio. Não, eu vou quebrar esse celular lá. E eu ficava tipo, misericórdia. E aí um dia eu lembro muito dessa cena. É uma cena que Deus me trouxe à tona, né? De uma briga dos meus pais, antes deles se divorciarem, quando eu tinha 13 anos. E aí eu lembro que eu tranquei, eu peguei a chave, tinha chave no banheiro, eu peguei e chaveei a gente no banheiro. Eu falei sempre alto, não vai sair daqui. Não vai sair. Eu vou falar e vou quebrar. Não vai sair. Aí Deus me trouxe essa memória à tona para falar o seguinte: é um dom teu ser pacífica. Não importa se tu conviver num ambiente de muita briga, muita discussão, tu tem isso dentro de ti. Então, hoje eu vejo, eu oro e vigio, e percebo que há ainda pensamentos dentro de mim que às vezes surgem, tipo, brigando e criando coisa na minha cabeça. E todas nós temos isso. Momentos que a gente vai dramatizar, que a gente vai criar coisas, principalmente lá, né? De coisas que a gente visualizou na nossa infância. Mas eu percebo que, em essência, um dom natural meu é ser pacífica. E não ir lá quebrar o pau junto. E por muito tempo eu achei que eu era essa pessoa, por essa mulher. Ah, eu vou lá e vou bater em alguém, embora eu não fazia isso. Mas o pensamento estava aqui. É diferente da ação. Por exemplo, tinha muitos momentos da minha adolescência que eu tinha muita raiva dentro de mim, principalmente de homem, por crenças que eu tinha. Ai, nenhum homem presta, ai, nada a ver e tal. E aí tinha muita raiva dentro de mim. Pensava, nossa, homem que se não posiciona, na minha adolescência era assim, homem que se não posiciona, dá vontade de pegar, você... Eu pensava, eu sou essa pessoa, tipo, só que não era. Aí eu olhei pra minha infância, o que que tá lá na essência da Letícia? Eu olhava, pra você ter noção, pra pintura de quadro, eu achava lindo, eu pensava, nossa, que obra de arte linda. E aí eu fui perdendo por crenças, por traumas, por coisas que aconteceram, eu fui perdendo essa doçura. Até perceber que uma mulher posicionada num tempo como este, ela é submissa, ela é doce. Essa é a verdadeira força. Quando a gente fala, a gente precisa se posicionar, eu te falo, mulher, com muito amor e com muito temor. Quando a gente se posiciona de uma forma que não é doce, que não é submissa, que é na força do nosso braço, que a gente acha que isso é força, não é força. Talvez hoje isso confronte você.
Assim como me confronto também a falar isso. Não é força. A vulnerabilidade, ela é a maior força de todas. Quando a gente fala assim, ah, eu tô passando por um problema X. Ah, mas eu não vou falar, eu não vou ser vulnerável. Tá perdendo a oportunidade. Só que chora para cima, não chora para baixo. Para pessoas que nunca passaram por isso. Busque pessoas líderes, pastores, especialistas no assunto, quem já passou por isso. Porque quando a gente chora para baixo ou para os lados, amiga, você não sabia o que aconteceu. E daí a pessoa, me conta. Aí fica lá, nossa, meu Deus, eu não acredito que aconteceu isso. Ah, mentira. Ó, ó, pega a chavezinha, ó, joga longe. Minha mãe fala que desde criança era braba e batia nos outros. Então, vamos olhar com olhos de amor, Marinês. Quando a gente olha para situações assim, a gente vê o quê? A gente vê um posicionamento. E não é algo ruim. Vai ter crianças de um temperamento X, por exemplo, de um temperamento mais colérico, bateu, levou, e vai ter pessoas com um temperamento mais melancólico, mais flumático. E eu, por muito tempo, por conviver com pessoas coléricas, eu achava que eu era uma pessoa colérica. Até perceber que não. Um padrão 4, para quem não sabe de eneagrama, o Denis ele tem aulas somente sobre eneagrama, e é bem legal para você se perceber. Então, pode me chamar, pode chamar a Cris, para saber aí, assim, sobre essas aulas de eneagrama, mas é bem legal. E aí, quando eu identifiquei que eu não era um padrão 7, 8, 13, igual eu pensava que eu era, talvez, e ficava naquela dúvida, percebi que era um padrão 4, eu fiquei, não, eu sou uma pessoa mais emocional. Aí me virou uma chave na minha cabeça, mas até eu admitir isso para mim mesma, porque até então eu achava assim, não, melancólico é aquele triste, né? Algo ruim. E aí eu comecei a olhar, poxa, quais são as características positivas de alguém que é melancólico? Essa pessoa ela é profunda, essa pessoa ela é intensa, essa pessoa é sensível, essa pessoa ela tem uma compreensão, uma visão da realidade diferente. Tanto para enxergar o positivo quanto para enxergar o negativo, né? Cris, vou colocar no grupo os dons que vocês podem votar um dom para se identificar, porque senão vai ficar muito. É, exatamente, Cris. A gente vai ficar o dia inteiro aqui assim falando sobre dons. Mas vamos lá, vamos finalizar. Alguém de vocês tem alguma dúvida? Mas lá no grupo já vai estar adiantando, né, sobre os dons aí, assim. E são vários, tá? Se vocês forem olhar, são 5 listas inteiras diferentes, né, de dons. Fechou? Eu vou fazer uma oração aqui, assim, para a gente finalizar. Eu não vou abrir para vocês falarem, ou alguém de vocês quer muito, muito falar alguma coisa. Senão, a gente vai ficar estendendo, na verdade. Se for breve, fala, senão, esquece. Se não falar no grupo, já sai daqui, gravar o áudio lá, beleza? Te agradecemos, Pai, por esse momento tão precioso, que essas mulheres olhem com amor para esses dons, que elas olhem para o amor de uma forma diferente, para a vulnerabilidade, para a feminilidade, que a gente receba uma nova porção hoje da tua graça, do teu amor, e que a gente venha a servir outras pessoas com os nossos dons, compreendendo que o nosso chamado é num tempo determinado, é num lugar determinado, e tudo serve para o bem daqueles que amam a ti. Então, por isso, também te agradecemos. Que a gente venha a frutificar cada vez mais e utilizar esses dons com sabedoria. Em Jesus. Amém, mulheres. Vão e frutifiquem e já coloquem ele no grupo que vocês identificaram os dons de vocês. Fechou? E se tiver ao longo do dia da semana, podem falar ali também. Um beijo. Até a próxima. Vejo.